E aí, tudo bom? Que bom que você está aqui, que bom que você veio para assistir mais um episódio do canal Para Que Possamos. Nós estamos na segunda temporada, como você já sabe, e esse é o episódio número 8, e nós estamos começando uma nova fase agora, dentro da mesma temporada, da segunda temporada, porém, esse episódio número 8 vai ser dividido em 3 partes, exatamente como foi com o episódio de Atkinson. Como são muitas informações, muitos detalhes, muitas coisas que você precisa prestar atenção, nós quebramos em partes para ficar mais fácil de digerir, né? Basicamente essa é a estratégia. Então, essa parte de hoje é o episódio número 8, parte 1, e a parte 2 e 3, que já estão gravadas e já estão também editadas, faltam só alguns ajustes, vão ser lançadas na semana que vem, para você não perder o ritmo, não perder o fio da meada. Um outro detalhe importante que eu acho que vale a pena ressaltar é que nessa próxima fase, nesses próximos meses, nós vamos inserir novos quadros no canal. Então, um dos quadros são as entrevistas. Você já viu a entrevista com o Dr. Steve Daly, foi excelente, uma entrevista fantástica. Eu também dei uma entrevista com o pastor Mário, do canal Conversa com o Pastor, foi excelente, um bate-papo com ele. Todas elas aconteceram agora no mês de maio. Então, por essa razão, os episódios demoraram um pouco mais para ser produzidos, mas também devido a muita pesquisa. Você deve imaginar que as pesquisas tomam bastante tempo, né? Editar o vídeo, filmar o vídeo, colocar as animações, os textos, essa é a parte divertida. A parte séria é a parte da pesquisa, então isso leva tempo. Por essa razão, nós demoramos um pouco mais e eu agradeço principalmente a sua paciência. Nesse mês de maio, praticamente, nós estamos na metade de junho agora, estamos relançando agora um novo episódio da segunda temporada. Mais 3 informações importantes que eu gostaria de destacar é que um outro quadro vai ser adicionado também, que é o quadro de testemunhos. Olha que legal! Então você vai ter a oportunidade de assistir pelo menos uma vez por mês, toda a última segunda-feira do mês, testemunhos de pessoas que deixaram o Adventismo. Então você vai ouvir testemunhos de todas as formas, de todos os jeitos, com histórias incríveis de pessoas que passaram pela Igreja Adventista, mas hoje elas vivem uma nova jornada com Cristo. Provavelmente agora, nesse mês de junho, nós já vamos ter o nosso primeiro quadro de testemunhos na última segunda-feira desse mês. Geralmente, ou vai ser gravado, ou vai ser ao vivo. Vai depender de como a logística e todo o processo aí da gravação vai funcionar, mas a maioria deles eu espero que seja ao vivo para que você possa participar, deixar sua opinião, fazer suas perguntas e também se envolver nesse novo quadro aqui no canal Para Que Possamos. Um outro recado rápido é que se você não segue ainda as nossas redes sociais, nós temos o Instagram, temos o Twitter e temos também o Facebook. Então, na sua preferência, escolha aquele que você achar melhor e siga a gente por lá, novidades e também conteúdos exclusivos nesses canais. Por fim, era basicamente isso. Eu quero dar só uma introdução sobre o episódio de hoje e alguns avisos. O aviso número 1 é que você preste bastante atenção nos detalhes desse episódio, porque ele vai ser a base para a parte 2 e para a parte 3. Então, esse provavelmente vai ser o episódio mais longo, eu acho. Então, é importante que você preste atenção nessa estrutura dessa primeira parte, para que você consiga assistir as outras partes 2 e 3 com bastante propriedade. Bom, basicamente esses são os avisos para esse vídeo. Eu espero que você goste e nos vemos no decorrer do vídeo, onde eu vou fazer alguns comentários, como de costume, para que a gente possa conectar os pontos e também ajudar você a digerir um pouco mais o volume de informações que tem nesse vídeo. Bom, espero que você goste mais uma vez. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e compartilhe esse vídeo com qualquer pessoa que você acha que precisa assistir.
Adão e Eva falavam com Deus face a face. Noé ouvia a voz de Deus. Abraão era amigo de Deus. E Moisés não apenas ouvia a voz de Deus, mas também teve a honra de ver com seus olhos um pouco da glória do Eterno, o suficiente para não matá-lo, é claro. Mas com o passar do tempo, anjos passaram a ser os mensageiros principais entre o céu e os humanos. Existem diversos exemplos na Bíblia que ilustram essa forma de comunicação entre Deus, anjos e pessoas. Profetas se comunicavam com Deus de diversas formas. Sonhos, visões, elementos sensoriais ou literais faziam parte da rotina de um profeta, para que ele conseguisse entender, transcrever a mensagem de Deus para as pessoas naquele tempo e para cada situação. Agora imagine que você tem a capacidade de se comunicar com Deus diretamente. Não, eu não estou falando de fazer uma oração ou uma reza. Eu estou falando literalmente se comunicar com Deus, falar com Ele e ouvi-lo responder como se você estivesse falando com uma pessoa, um ser humano, de forma audível, clara e direta. Imagine que você é a única pessoa no mundo que consegue dialogar com Deus e que Ele te escolheu para ser o último mensageiro ou mensageira dele no planeta Terra, com a missão de contar aos outros seres humanos quais são os planos dele para todas as quase 8 bilhões de pessoas vivendo nessa bolinha azul chamada planeta Terra. Imagine que você foi escolhido para ser o humano, com a missão de representar a voz de Deus para a humanidade. Esse seria um privilégio e tanto, concorda? Você seria conhecido não apenas por Deus, mas pelos anjos, por Cristo, pelo Espírito Santo, e seu nome literalmente seria mencionado no céu como sendo o mensageiro ou a mensageira de Deus na terra. Portanto, vamos utilizar esse exemplo e fazer um pequeno exercício lógico. Deus nunca mente, Deus nunca erra e Deus nunca engana. Portanto, todas as mensagens que você receber de Deus sempre serão verdadeiras, perfeitas e corretas. Deus conhece o presente, Deus conhece o passado, Deus conhece o futuro. Portanto, todas as profecias que você receber vindas de Deus sempre serão precisas, contextuais e historicamente perfeitas. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E Deus é onipotente e Ele pode todas as coisas. Portanto, não há nada que Deus não saiba, não há lugar onde Ele não esteja, e para Deus não existe impossível. Agora, vamos analisar o outro lado, a oposição a Deus, aquele que definitivamente não quer que os planos de Deus se cumpram, que deseja o mal e que trabalha constantemente para a destruição eterna dos filhos de Deus, o diabo. Ele é o pai da mentira. Ele erra constantemente. Ele está sempre procurando enganar. Portanto, todas as mensagens que vierem da parte dele serão mentirosas, erradas e enganosas. Ele conhece o passado, ele conhece o presente, mas ele não conhece o futuro. Portanto, as mensagens que vierem da parte dele serão historicamente corretas, podem sim revelar coisas que acontecem no presente, mas não podem revelar o que irá acontecer no futuro. Como você pode perceber, existe uma distinção muito clara a respeito dos dois originadores da mensagem. O tipo de mensagem e o objetivo final ou a intenção atribuída à mensagem recebida. Está clara a diferença entre uma mensagem que vem da parte de Deus e uma mensagem que vem da parte do diabo. Depois deste simples exercício lógico, eu quero convidar você a refletir no ministério de Ellen White com base nesse aspecto que acabamos de aprender. Ellen White era uma pessoa que recebia mensagens de Deus ou do diabo. A chamada pena inspirada ou o espírito de profecia estava a serviço do reino dos céus ou do reino das trevas. Esse episódio vai diretamente tratar sobre esse tema e eu convido a você a entrar no quarto de Ellen White, participar das reuniões em que as visões se manifestaram e olhar de frente para o sobrenatural que tomava o corpo dela, a mente, as mãos, os livros e que continua presente em cada culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia e em cada lar onde esses ensinamentos
são praticados até hoje. Independente da sua religião ou da igreja que você frequenta, uma coisa é fato: ninguém é capaz de mudar o passado. O que aconteceu ontem ou há 5 minutos atrás jamais poderá ser mudado. O registro da história da nossa vida é imutável. Portanto, o que Ellen White escreveu, ou disse, ou o que ela fez, nunca mais poderão ser alterados. Então, vamos iniciar a nossa análise sobre as origens da inspiração, visões, sonhos e escritos de Ellen White. Para compreendermos a posição de Ellen White com relação às visões que ela recebia, é primordial colocarmos em evidência a linguagem que Ellen White sempre usou para demonstrar que aquela mensagem, carta, livro ou publicação vinha diretamente de Deus. Veja a seguir que os termos usados por ela eram: o Senhor me mostrou, foi-me mostrado, eu vi em visão, foi-me revelado, eu contemplei, o anjo me disse, fui impressionada, foi-me dada uma visão de, o Espírito do Senhor baixou sobre mim, o Espírito do Senhor trouxe diante de mim, meu anjo me mostrou, meu anjo me revelou, meu anjo me levou para, fui levada para, fui guiada pelo meu anjo, o anjo me guiou para, na companhia do meu anjo eu testemunhei, pela mão do meu anjo foi-me mostrado, juntamente com meu anjo eu vi, acompanhada pelo meu anjo fui levada para, sob a orientação do meu anjo tive uma visão de. Portanto, todas essas expressões representam que as mensagens supostamente vinham diretamente de Deus para Ellen White. Não existem dúvidas de que sempre que Ellen White dizia qualquer uma dessas frases, significava que era Deus quem estava falando e não ela. Ellen White sempre teve experiências sobrenaturais desde criança e por causa desses acontecimentos, ela foi convidada, ainda adolescente, a se tornar uma líder na Igreja Metodista dos que Gritam. Os anciãos e membros dessa linha carismática e espiritualista do metodismo da época viram em Ellen White uma garota que poderia ser utilizada como um canal para o recebimento do que eles chamavam de Espírito Santo. Durante os eventos e campais, a jovem Ellen era chamada para liderar um círculo de oração, um círculo de pessoas que realizavam a chamada invocação do Espírito. E segundo a crença deles, aqueles que gritavam mais alto, esbravejando ordens contra o diabo e seus anjos, seriam presenteados com o descer do Espírito Santo. Ellen White foi batizada numa dessas campais e a partir de então passou a agir como um tipo de conectora entre esse espírito e o grupo daqueles metodistas. Entre suas funções principais estava o recebimento do Espírito, as revelações e, é claro, as visões. Desde jovem, Ellen tinha a habilidade de interagir com o sobrenatural e ela nunca abandonou essa prática até seu último dia de vida, como veremos nesse episódio. Após ter aceitado a mensagem de William Miller sobre a falsa volta de Jesus em 1843 e 1844, Ellen White foi expulsa da Igreja Metodista e agora, longe de sua comunidade, ela havia também perdido sua posição como líder espiritual. Foi então que ela se transformou num tipo de loba solitária espiritual. Mesmo seguindo as crenças de William Miller, ela ao mesmo tempo não possuía uma posição no movimento millerita por ser mulher e ainda por ser muito jovem. No entanto, às vésperas de 1843, Ellen voltou a reviver as experiências sobrenaturais, sendo atormentada por sonhos, visões, pesadelos, e muitos deles passaram a ter um tom bastante apocalíptico, principalmente para ela mesma. Em muitos desses sonhos, ela se via ardendo no inferno e sendo consumida pelo fogo, condenada para sempre. Ela carregou esses medos e tormentos durante praticamente toda a sua vida. Mas é importante dizer que antes de 1844, as visões de Ellen White eram restritas à sua própria privacidade. As visões dessa menina foram acrescentadas ao movimento adventista de 1844. Depois disso, ela teve visões quase diariamente, pelo menos todas as semanas. O povo do advento, como eram chamados,
geralmente as consideravam simplesmente alucinações da sua própria mente, causadas por sua condição física frágil e também debilitante, e pelas excitações constantes ao seu redor. Alguns de seus melhores amigos a consideravam assim. O próprio Tiago White, no livro A Word for the Little Flock, na página 22, publicado em 1847, cita que um de seus amigos, que estava familiarizado com as visões dela, disse o seguinte: "Não posso endossar as visões da irmã Ellen como sendo de inspiração divina, como você e ela pensam que são. Ainda assim, não suspeito da menor sombra de desonestidade em qualquer um de vocês neste assunto. Posso talvez expressar a minha crença no assunto sem danos. Resultará, sem dúvida, no seu bem e no meu. Ao mesmo tempo, admito a possibilidade de eu estar enganado. Eu acho que o que vocês consideram como sendo visões do Senhor são apenas devaneios religiosos nos quais a imaginação dela corre sem controle sobre temas nos quais ela está mais profundamente interessada. Enquanto está tão absorta nesses devaneios, ela se perde em tudo ao seu redor. Os devaneios são de dois tipos, pecaminosos e religiosos. O dela é o último. Religião é o tema dela e seus devaneios são religiosos. Em ambos os casos, os sentimentos, em geral, são obtidos de ensinamentos anteriores ou estudos. Não penso de forma alguma que suas visões sejam do diabo. O pastor Bates diz que suas primeiras impressões sobre as visões dela foram que elas eram apenas o que foi produzido por um prolongado estado debilitado de seu corpo. D.M. Kenwright, amigo íntimo de Ellen White, que conviveu e morou na casa do casal Tiago e Ellen e se casou com uma das parentas deles, escreveu: "Depois de conhecê-la profundamente por muitos anos, fiquei convencido de que essa era a verdadeira explicação de suas supostas revelações, devaneios de uma mente enfraquecida. Conheci pessoalmente outras irmãs adventistas do sétimo dia que tiveram visões semelhantes à da Sra. White. Todas eram cristãs devotas, sinceras e acima de qualquer suspeita, mas equivocadas e fanáticas, não sendo encorajadas em seus supostos dons. Depois de algum tempo, suas visões cessaram." The Life of Ellen White, por D.M. Kenwright. No entanto, não posso deixar de compartilhar uma informação muito importante com você e que talvez milhares de adventistas no Brasil desconheçam. Como nós já sabemos, Ellen White foi influenciada por duas fontes primárias de inspiração sobrenatural e espiritual, respectivamente, os metodistas que gritam e William Miller. Mas seria possível que Ellen White pudesse ter sido influenciada por outra pessoa? E a resposta é sim. Houve sim outra influência poderosa e desconhecida aos adventistas no Brasil que moldou o seu trabalho. Estou falando dos Mormons. Os Mormons mudaram-se para Saco Valley em 1832 e para Portland, Maine em 1835. Ellen White era apenas uma criança quando esses eventos aconteceram. Entretanto, em 1842, quando teve o seu primeiro sonho, aquele em que ela entrava num grande templo, ela já era uma jovem de 15 anos de idade. É um fato bem conhecido que Ellen tinha um apetite muito grande pela leitura e um vício em pegar emprestados os pensamentos, ideias e palavras de outras pessoas. No entanto, existe alguma evidência de que os escritos, os ensinamentos e as práticas de Joseph Smith, o profeta dos Mormons, influenciaram Ellen White ainda em sua juventude? Muitos dos parentes de Ellen White se converteram ao mormonismo, e o mormonismo estava crescendo rapidamente na região onde Ellen viveu nos primeiros anos de sua vida. Em 1842, 2 anos antes do grande desapontamento, a prima de Ellen White, Agnes Moulton Colbreth Smith, viúva de Dom Carlos Smith, tornou-se esposa do profeta mormon Joseph Smith, em Nauvoo, no estado de Illinois. A Igreja Adventista do Sétimo Dia
defende que as visões e os sonhos de Ellen White, incluindo as suas interpretações com o seu anjo acompanhante, são verdadeiras e legítimas. No entanto, apenas acreditar no que uma organização diz em defesa de seu profeta não é recomendável. Foi pensando dessa forma que questionamos se por acaso haveria alguma possibilidade de Ellen White, prima da esposa do profeta Mormon Joseph Smith, ter sido influenciada por ele e pelas práticas espirituais que ele, como Mormon, realizava. Será que as visões e sonhos dela poderiam ser um reflexo velado dos ensinamentos de agora seu primo Joseph Smith? Vamos comparar alguns exemplos. A seguir está uma comparação entre a visão de Joseph Smith dos Mormons, descrita em seu livro de primeiro Nephi, e o relato de Ellen White sobre sua primeira visão. Joseph Smith escreveu: "Eis que eu tive um sonho, e também vi um caminho reto e estreito que seguia pela barra de ferro para um campo grande e espaçoso. E aconteceu que vi outros avançando, e eles avançaram e se agarraram à ponta de uma barra de ferro. Eles avançaram continuamente, agarrando-se à barra de ferro. Muitos foram perdidos de vista, vagando pelas estradas estranhas." Agora vamos ver o que Ellen White disse em seu sonho. "Enquanto estava em Battle Creek, em agosto de 1868, eu sonhei. À medida que o caminho se ficava mais estreito, pequenas cordas eram baixadas até nós. Estas nós agarramos ansiosamente, exclamando: 'Nós estamos nos segurando lá em cima.' As mesmas palavras foram proferidas por todo o grupo que estava no caminho estreito. Mas onde eles estavam agora? Eles não estavam mais conosco. A cada mudança, alguns ficavam para trás, diante de nós, do outro lado do abismo." Joseph Smith escreveu: "E eu vi um grande espaçoso edifício. Ele viu outras multidões avançando, e ele também viu outras multidões tateando seu caminho em direção ao grande espaçoso edifício. E grande foi a multidão que entrou naquele estranho edifício. Depois que eles entraram naquele prédio, eles apontaram o dedo para mim com desprezo." Ellen White escreveu: "Sonhei que vi um templo para o qual muitas pessoas se reuniam. Em minha ansiedade para chegar ao templo, não notei nem me importei com a multidão que me cercava. Ao entrar no edifício, vi que o vasto templo era sustentado por um imenso pilar. Mesmo depois de entrar no prédio, um medo tomou conta de mim e uma sensação de vergonha de que eu deveria me humilhar diante dessas pessoas." Joseph Smith escreveu: "Tive uma visão e vi, e aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão, sim, uma névoa de escuridão tão grande que aqueles que começaram no caminho se perderam, se desviaram e se perderam, e caíram em caminhos proibidos." Ellen White escreveu: "Deus me mostrou uma santa visão. Eu vi. A luz atrás dele se apagou, deixando seus pés em completa escuridão, e eles tropeçaram e desviaram seus olhos do alvo e perderam Jesus de vista, e caíram no caminho no mundo escuro e perverso, abaixo. Eles caíram ao longo do caminho." Joseph Smith escreveu: "E eles me amarraram com cordas, mas aconteceu que orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, segundo minha fé em ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para que eu possa romper essas ataduras com as quais estou preso." E aconteceu que quando eu disse essas palavras, eis que as ataduras foram soltas das minhas mãos e pés. Veja o que Ellen White escreveu: "Vi vários grupos que pareciam estar unidos por cordas. Ouvi a voz de uma oração fervorosa e agonizante. Então vi aqueles que estavam orando, estendendo as mãos em busca de ajuda e finalmente romperam as cordas que os prendiam." A influência familiar e a correlação entre essas visões são sinais claros de que Ellen White e Joseph Smith eram conectados através da literatura um do outro. Mesmo sabendo que Joseph Smith morreu no ano do grande desapontamento, em 27 de junho de 1844, muito da literatura mormon fazia parte das prateleiras da família de Ellen White, e foram nesses livros que ela decidiu encontrar apoio para parte de sua literatura. Muitos acreditam que devemos chamar isso de plágio e que Ellen White copiou o profeta Mormon, apenas alterando algumas palavras aqui ou ali. Mas existe uma teoria muito mais forte do que simplesmente usar as visões do profeta Smith
para ilustrar as visões de Ellen White, a teoria de que ambos os escritores podem ter sido inspirados pelo mesmo espírito. Eu queria convidar você a pensar em duas coisas. Ou Ellen White copiou Joseph Smith, ou o espírito que deu a visão para Joseph Smith foi o mesmo espírito que deu a visão para Ellen White. Certo? Vamos lá. Partindo dessa premissa apenas, você só tem duas opções. Mas uma opção você tem, de que Deus nunca mandou essa visão para Ellen White. Tá claro isso? Ou ela copiou de Joseph Smith, ou ela teve uma visão que foi estimulada por um outro ser, por um outro espírito, o mesmo que inspirou Joseph Smith. Agora, vamos considerar três coisas. 1. A Igreja Adventista considera os Mormons uma seita. Certo? Muito bem. Eu estava ouvindo recentemente um comentário de um líder dentro da Igreja Adventista dizendo que não, é impossível fazer qualquer comparação com Joseph Smith e Ellen White, isso é algo incabível. Ok, eu posso fazer um vídeo aqui com dezenas de textos de Ellen White e Joseph Smith lado a lado, como nós acabamos de fazer, que vão comprovar que ela roubou e plagiou os textos do profeta dos Mormons. Agora, você há de convir comigo de que se colocarmos Mormons, Adventistas e Testemunhas de Jeová, todos eles são o quê? São primos. São primos e irmãos que dividem os mesmos profetas e líderes, que dividem as mesmas crenças, a mesma estrutura, o mesmo framework de crenças, e que se desenvolveram ao longo dos anos acreditando numa coisa aqui, numa coisa ali, diferente, dias de culto, etc., mas no final das contas vieram todas da mesma base. A grande pergunta que fica é, ok, Joseph Smith foi o primeiro, ele começou primeiro dizendo que recebeu as instruções de espíritos e anjos e deuses de outros planetas. Agora, para que uma profetisa que se diz mensageira de Deus vai pegar os livros de um profeta falso? Bom, vamos continuar assistindo, vem um novo segmento aí. Em dezembro de 1844, Joseph Turner e Apollos Hale publicaram um panfleto tentando explicar o grande desapontamento de 22 de outubro. E em janeiro de 1845, eles publicaram um panfleto intitulado The Advent Mirror, onde defendiam que a porta da graça estava fechada e que ninguém poderia ser salvo, e que não havia mais misericórdia para o mundo. Porém, em fevereiro de 1846, um ano depois dessa publicação, a primeira visão de Ellen White foi publicada no jornal The Day Star Extra. A visão publicada falava exatamente a mesma coisa que Joseph Turner havia publicado um ano antes. Ellen White afirmou que a primeira visão aconteceu também em dezembro de 1844, apenas um mês antes da publicação da teoria de Joseph Turner. Não é possível que Turner e Hale tenham tirado essa ideia de Ellen White, principalmente porque ela nunca disse a ninguém sobre essa suposta visão de dezembro de 1844, e essa visão nunca havia sido publicada para que Joseph Turner pudesse copiá-la. O mais interessante é que Joseph Turner era amigo íntimo da família White. Ele também era um líder de um grupo fanático millerita, e em uma ocasião, em abril de 1845, ele foi preso na casa de John McGuire, da mesma forma como Israel Damon havia sido preso em Atkinson. Ellen White sabia da existência do jornal de Joseph Turner sobre a Porta da Graça fechada e tinha uma cópia desse jornal em sua casa durante todo o ano de 1845. Essa história dessa visão de Ellen White não cheirava muito bem, e Joseph Bates ficou preocupado com a legitimidade dessa visão. Ellen White, sabendo que precisava da ajuda financeira de Joseph Bates, escreveu uma carta para acalmar o capitão, dizendo que tudo havia sido uma coincidência espiritual e que, de fato, ela havia tido uma visão sobre a doutrina da porta fechada, exatamente como Joseph Turner havia publicado,
e que a visão era uma confirmação de Deus, que aquela interpretação do jornal de Turner era verdadeira. Veja o que Ellen White escreveu. Enquanto nós estávamos em Exeter, Maine, reunindo-se com Israel Damon, Tiago e muitos outros não acreditavam na porta fechada. Sofri muito no início da reunião. A incredulidade parecia estar por todos os lados. Havia uma irmã lá, a irmã Durbin, que era chamada de muito espiritual. Ela viajou até lá e era conhecida por ser uma pregadora muito poderosa nos últimos 20 anos. Ela era verdadeiramente uma mãe em Israel. Mas uma divisão havia surgido no grupo sobre a porta da graça fechada. Ela tinha um coração muito bom e não podia acreditar que a porta da graça estava fechada definitivamente. Eu, particularmente, não sabia nada sobre as discordâncias dela. A irmã Durbin levantou-se para falar e na hora eu me senti muito triste. Minha alma parecia estar em agonia. Enquanto ela falava, eu caí da cadeira direto no chão. Foi então que eu tive uma visão de Jesus levantando-se do seu trono mediador e indo para o Santo dos Santos como noivo para receber o seu reino. Todos que estavam ali ficaram interessados na visão que eu estava tendo. Todos eles disseram que essa doutrina era totalmente nova para eles. O Senhor trabalhou com grande poder, estabelecendo a verdade nos corações deles, e a irmã Durbin sabia o que era o poder do Senhor, pois ela o havia sentido muitas vezes. Poucos minutos depois de eu cair no chão, ela foi derrubada e caiu no chão, clamando a Deus para ter misericórdia dela. Quando eu saí da visão, meus ouvidos foram saudados com a irmã Durbin cantando e gritando em alta voz. A maioria deles receberam a visão e todos nós concordamos com a doutrina da porta fechada. Antes disso, eu não tinha nenhuma luz sobre a vinda do noivo, mas esperava que ele viesse a esta terra para libertar seu povo no 10º dia do 7º mês, 22 de outubro de 1844. Eu não ouvi nenhuma palestra ou palavra de qualquer forma relacionada com a ida do noivo ao Santo dos Santos ou com a porta da graça fechada antes desse dia. Isso está escrito no Manuscript Releases, volume 5, página 97. Quando perguntada sobre o artigo da porta fechada de Joseph Turner, Ellen White respondeu: "Eu não sabia quando Joseph Turner tinha publicado seu jornal sobre a porta da graça fechada. Eu sabia que ele tinha um documento e também havia uma cópia em minha casa, mas eu não li uma única palavra dele." Cedo na manhã seguinte, Turner apareceu mencionando que estava com pressa para deixar a cidade em breve, que queria que eu contasse todas as revelações que Deus havia me mostrado na minha primeira visão. Eu senti uma mistura de medo e nervosismo quando contei tudo para ele. Depois que terminei, ele me disse que ele havia pregado sobre a mesma mensagem numa reunião na noite anterior. Fiquei aliviada porque eu achava que ele iria se voltar contra mim. Carta de Ellen White a Joseph Bates, 13 de julho de 1847. Desta carta de Ellen White para Joseph Bates, devemos observar o seguinte: Ellen White admite que conhecia o jornal de Turner e que ela tinha uma cópia na casa dela. Ela negou ter lido o jornal, o que é improvável, partindo da premissa que Joseph Turner e Apollos Hale faziam parte do grupo de fanáticos adventistas, juntamente com Israel Damon, Tiago White e Ellen White. Joseph Turner não sabia da visão de Ellen White, então ele a chamou para perguntar sobre a tal visão, surpreso e curioso. Depois de ter ouvido Ellen White relatar sua suposta visão, Joseph Turner disse a ela que havia pregado e publicado exatamente a mesma coisa. Ellen White se alegrou quando soube que Joseph Turner acreditou no que ela disse, sem objeções. A negação de Ellen White de ter lido o panfleto de Turner não tem tanta importância e é apenas uma defesa pessoal dela. É muito provável que este tenha sido o primeiro plágio de Ellen White em seu ministério, sem contar, é claro, o caso de William Foy, anterior ao desapontamento, como você viu nessa mesma temporada. Mas o que mais importa é o fato de que a doutrina da porta da graça fechada é uma heresia grosseira, e a suposta visão de Ellen White, confirmando essa heresia para todos, com certeza demonstrava um movimento que não vinha de Deus. No entanto, devemos considerar a possibilidade de que, de fato, ela possa ter tido
uma visão da Porta da Graça fechada em dezembro de 1844. Se de fato ela entrou em visão e através de um ato sobrenatural ela recebeu a mensagem de que não havia mais salvação para a humanidade, apenas para os 150 ou 200 mileritas adventistas fanáticos, essa mensagem, com toda certeza, não vinha da parte de Deus, e sim do reino das trevas. Existem duas alternativas muito claras: ou plágio ou influência do inimigo. Só existem duas opções. Quando se trata de doutrinas heréticas, só existem duas alternativas. Ou isso vem de outros autores, ou isso vem das trevas. Agora presta bem atenção no que eu vou falar para você, ok? Se você ler a história, como a gente lê um trecho aqui agora, se você ler a descrição e a estrutura sequencial do que aconteceu, você vai notar que existia um poder de influência de Ellen White sobre aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam controladas sobre um tipo de influência espiritual vinda de Ellen White, que trouxe para dentro daquela sala a influência que ela queria que eles seguissem. Olha, eu não vou me prolongar muito nesse segmento, só quero que você preste atenção numa coisa. Durbin não acreditava na porta fechada, que é uma heresia em si mesmo, ok? Ela não considerava que não havia mais salvação para as pessoas depois de 1844. Ela não considerava isso. Na cabeça dela não entrava. Quando Ellen White percebeu isso e percebeu que ela era influente, lembre-se que ela disse, ela era uma mãe em Israel, ela era uma grande pregadora, ela era uma pessoa de influência, certo? Quando Ellen White percebeu isso e percebeu que ela não tinha apoio da porta fechada com a ajuda de Durbin, ela cai no chão e começa a ter suas cenas de visão. As pessoas ao redor, as pessoas leigas, membros leigos, olharam para Ellen White caindo no chão, prostrada no chão, tendo uma visão, sabe-se lá por quanto tempo. Automaticamente, a Durbin cai no chão. Por isso que eu falo que existia uma influência espiritual dentro daquele quarto, dentro daquela sala, daquele local de reunião. Durbin era oposição à doutrina herética. Automaticamente, ela influenciaria pessoas a não acreditarem nisso. Ellen White percebe e ela cai em visão e automaticamente Durbin cai no chão. Quando ela cai prostrada no chão, Ellen White retorna dessa sua suposta visão, o que acontece? Ela vê Durbin transformada, acreditando na porta fechada. E ela diz isso como sendo influência divina, influência de Deus. Que Deus apoia a ausência de salvação após 1844 para toda a humanidade. Qual Deus apoia um absurdo desse? Que Jesus, que Cristo que apoia isso? E aquela senhora Durbin, que sabe lá quais eram os problemas que ela tinha, quais eram as dificuldades que ela tinha, qual era a exposição que ela tinha, quais eram os desafios que ela estava vivendo, aquela mulher caiu no chão e se levantou com a sua percepção sobre aquela doutrina completamente alterada, sobre a influência de Ellen White. Pensa num absurdo. Agora lembre, quem estava nesse quarto? Thiago White, que tinha acabado de conhecer Ellen White. Ele tinha acabado de conhecer Ellen White. Ela estava em viagem indo para Exeter. Quem estava nessa reunião, nesse culto? Israel Damon. Você viu nessa temporada Israel Damon preso, fanático. Israel Damon viu aquilo acontecendo na frente dos olhos dele. Ele viu, isso aqui é uma mina de dinheiro pra gente. Você já viu isso na segunda temporada? Nessa mesma temporada? Presta atenção como a situação toda se desenvolveu a ponto de Ellen White ter total controle sobre a vida e sobre a visão, sobre a perspectiva de interpretação bíblica dessas pessoas leigas que criam que de fato ela estava recebendo mensagens de Deus. Vamos para o próximo segmento. Vamos continuar a nossa análise. Dessa vez, vamos acompanhar as profecias defendidas por Ellen White e continuarmos analisando se elas são verdadeiras, procedem de Deus ou das trevas. Visão e profecia sobre o futuro de Jerusalém. Então foram-me mostrados indivíduos que estão enganados ao acreditar
que é sua obrigação viajar para a Velha Jerusalém e fazer um trabalho de evangelismo ali antes da chegada do Senhor. Eu vi que Satanás está enganando algumas pessoas nesse assunto. Além disso, percebi que a Velha Jerusalém nunca será reconstruída e Satanás está se esforçando ao máximo para desviar os pensamentos dos seguidores de Deus para essas ideias. Primeiros Escritos, página 75. Desde o renascimento da nação de Israel, em 1948, a Velha Jerusalém foi reconstruída, o que contradiz a profecia de que não seria reconstruída. Portanto, essa profecia particular não se tornou realidade. Essa era uma falsa profecia. Visão sobre a profecia sobre a destruição dos Estados Unidos e uma guerra entre Inglaterra e Estados Unidos durante a Guerra Civil. Foi-me mostrado: a Guerra Civil não é para acabar com a escravidão, mas apenas para preservar a União. Essa nação ainda será reduzida ao pó. A Inglaterra está estudando se é melhor tirar vantagem da atual condição fraca de nossa nação e aventurar-se a guerrear contra ela. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a servir e haverá guerra geral, confusão geral. A Inglaterra está familiarizada com a diversidade de sentimento entre aqueles que estão tentando reprimir a rebelião. Se nossa nação tivesse permanecido unida, teria força, mas dividida, ela cairá. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259. É evidente na história americana que a Inglaterra não declarou guerra contra os Estados Unidos durante a Guerra Civil e os Estados Unidos não foram levados a um estado de humilhação e destruição completa, como predito por Ellen White. Portanto, essa previsão prova ser outra profecia falsa. Apenas abrindo um parênteses. Lembra do que conversamos sobre o primo de Ellen White, o profeta Joseph Smith dos Mormons? Pois é, veja só o que ele escreveu em 1832. Pois eis que os estados do sul serão divididos contra os estados do norte e as nações, a nação da Grã-Bretanha, como é chamada, e eles também convocarão outras nações contra outras nações, a fim de se defenderem contra outras nações. E então a guerra será derramada sobre todas as nações. Joseph Smith, O Livro das Doutrinas e Alianças, página 144. Mais uma vez, Ellen White e seu primo tiveram a mesma visão envolvendo uma suposta guerra mundial provocada pela Inglaterra, que nunca aconteceu. Visão e profecia de que Jesus voltaria em alguns meses. Em seu livro Primeiros Escritos, Ellen White profetizou afirmando que Jesus voltaria dentro de alguns meses. Ela compartilhou uma visão de 27 de junho de 1850, onde seu anjo acompanhante a informou que o tempo estava quase acabando. Ela enfatizou a urgência da preparação e o derramamento iminente das últimas 7 pragas sobre aqueles que não têm um local para se proteger. Ela disse: "Meu anjo acompanhante disse, o tempo está quase acabando. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Agora o tempo está acabando. E o que estamos aprendendo há anos, eles terão que aprender em alguns meses." Essa é uma declaração muito significativa. Ellen White estava dizendo que as doutrinas adventistas, que ela e seus associados passaram anos aprendendo, teriam de ser aprendidas pelos novos convertidos em apenas alguns meses. Em setembro de 1850, a Sra. White estava alertando que Jesus estava quase terminando a sua obra no Lugar Santíssimo. Veja o que ela escreveu: "Vi que o tempo de Jesus no Lugar Santíssimo está quase terminando, e esse tempo não irá durar muito mais. O tempo para os que forem selados é muito curto e logo terminará." Ellen White, Primeiros Escritos, páginas 64 e 67, na carta 30 de 1850 ao irmã e à irmã Loveland, em uma sessão ainda não divulgada pelo White State, em 26 de dezembro de 2018. Ellen White escreveu: "O tempo está acabando." Estamos em 2023, 2076 meses depois, e Jesus ainda não voltou. Visão e profecia sobre quem estaria vivo ou morto
quando Jesus voltasse. Ellen White declarou especificamente que alguns dos participantes de uma reunião da Conferência Adventista de 1856 sofreriam as 7 últimas pragas que seriam derramadas sobre os ímpios antes do retorno de Cristo. Além disso, ela afirmou que alguns estariam vivos quando Jesus voltasse. Os White tinham tanta confiança nessa visão que ela foi publicada para a igreja inteira e teve ampla distribuição. No entanto, no início dos anos 1900, todos os que compareceram àquela conferência já estavam mortos. Isso deixou a igreja adventista com o dilema de tentar descobrir como explicar essa profecia falsa. Veja o que ela disse. Foi-me mostrado sobre os irmãos presentes na conferência adventista, disse meu anjo, que alguns servirão de comida para os vermes, alguns receberão as 7 pragas e alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem transladados na vinda de Jesus. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 131 a 132, de 27 de maio de 1856. Fazem 167 anos que ela profetizou isso, e todos os nomes da lista que você está vendo na tela já faleceram. Nenhum deles viu as 7 pragas, nenhum deles viu Jesus voltar em vida, e a ameaça que o anjo acompanhante dela disse sobre alguns ali se tornarem comida para vermes se cumpriu, mas na vida de todos, inclusive de Ellen White. Bom, nesse segmento eu não preciso nem falar muita coisa, né? Porque os próprios textos, as próprias visões, as próprias afirmações, por si próprias, elas já são automaticamente contestáveis. Geralmente a Igreja Adventista, como liderança, como organização, como conferência, defende esses absurdos, dizendo que eram condicionais. Condicionais. Muito bem. Condicional a quê? Condicional a quê? Que visões eram essas que tinham qualquer ligação com a realidade da sociedade como um todo? E o mais engraçado nessas visões, porque eram todas mentiras, eram falácias, né? Completas falácias. Mas eu volto a dizer de novo, lá no começo desse vídeo você viu, só existem 2 canais. Ou a mensagem vem de Deus, ou a mensagem vem do diabo. E quando ela fala que ela viu, que Deus mostrou para ela em visão, esses absurdos que você acabou de ler aqui agora, você acabou de ver na tela, qualquer um deles, você pode... E existem centenas de exemplos que ainda vão vir nas próximas partes, na parte 2 e na parte 3. Qualquer um deles é simplesmente mentira. E pega qualquer livro de história, vai no seu professor de história do seu colégio e pergunta para ele se o que ela predisse aqui, se essa profecia falsa aconteceu. Se você não confiar no Google, vai no seu professor de história. Ou vai em qualquer biblioteca aí no Brasil, na sua cidade, e pesquise sobre isso. Agora, a falsidade não tem limites. Agora, eu vou dar minha opinião. Isso aqui é a minha opinião. Esse segmento aqui, entre os vídeos, é a minha opinião. E na minha opinião, existe um espírito que toma conta de Ellen White, que era o tal do anjo, né? Ela tinha um anjo acompanhante. Assiste o próximo segmento, eu não vou falar não. Muitos líderes de diversas religiões não atuavam sozinhos. Em grande parte, líderes religiosos que possuem uma proeminência em suas religiões são influenciados por algum tipo de entidade espiritual. Exemplos muito comuns como Andrew Jackson Davis e seu guia espiritual Emanuel Swedenborg, Espiritismo 1800, Helena Blavatsky e seus mestres espirituais, Mestre Moria, Mestre Kuthumi e Mestres Ascensos, da Teosofia de 1800, Chico Xavier e seus guias espirituais, Emmanuel, André Luiz e vários outros espíritos do Espiritismo Kardecista de 1900, e com certeza Ellen White com seu anjo acompanhante e guia espiritual. Como você percebe, líderes religiosos possuem guias espirituais e com Ellen White não foi diferente. A primeira menção do anjo acompanhante de Ellen White aconteceu em sua primeira obra publicada, A Word to a Little Flock, em 1847.
Nesse pequeno panfleto, ela relatou suas experiências e visões, incluindo a presença de um anjo que a acompanhava. Muitas pessoas se perguntam se esse anjo ou ser de luz já fazia parte da vida de Ellen White antes de 1844, devido ao fato de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia apenas reconhece que ela se tornou o espírito de profecia após o desapontamento no ano de 1844. Mas não existe dúvida de que ela já possuía uma relação com uma entidade espiritual, como mencionada por ela mesma desde 1842, quando esse ser de luz a convidou para visitar Jesus, como veremos a seguir. O anjo aparecia quando ela estava sozinha. O anjo, segundo ela, era belo, tinha uma aparência de um homem muito bonito. As visitas aconteciam no quarto dela na maioria das vezes. Muitas vezes apareciam em sonhos, outras vezes a aparição era visível de forma física e material, como por exemplo abrindo a porta, caminhando no quarto, segurando objetos, etc. E muitas vezes apenas a voz. Esse ser de luz era quem conduzia Ellen White para lugares supostamente inacessíveis aos seres humanos, como templos celestes, planetas e principalmente na suposta presença do próprio Jesus e de Deus. Membros adventistas do sétimo dia geralmente seguem a mesma linha de ataques da organização contra religiões que possuem alguma ligação com o espiritismo ou com o espiritualismo. Os ataques contra essas religiões são ferrenhos e muitas vezes intensos. Aliás, a própria Igreja Adventista apresenta o espiritismo como sendo uma das ferramentas do diabo contra o povo remanescente adventista. Mas a maioria dos próprios adventistas literalmente desconhecem que Ellen White praticava o espiritualismo e o espiritismo em sua intimidade, em casa, recebendo o seu guia angelical. Tiago White sabia o que acontecia embaixo do seu próprio teto, mas possuía interesses muito maiores, como veremos em episódios futuros. Ellen White afirmou diversas vezes que tudo o que ela escrevia e dizia ou vinha 100% de Deus ou era 100% do diabo, e que não havia meio termo. Cada palavra, cada jornal, cada livro eram inspirados por apenas uma dessas duas fontes. Veja o que ela mesma escreveu. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Isso foi escrito em Testemunhos, volume 4, página 230. No livro Experiência Cristã e Ensinamentos de Ellen G. White, existe uma afirmação oficial sobre a presença desse ser espiritual, dizendo: ao relatar suas visões, a senhora White frequentemente se referia àquele que a havia instruído como meu anjo acompanhante, ou meu instrutor, ou meu guia. Por essas expressões, ela se referia a um anjo brilhante e glorioso que invariavelmente agia como seu guia ou instrutor. Percebem que nessa afirmação, a Igreja Adventista nunca afirmou ou não afirma se essa origem ou se esse ser realmente era de proveniência celeste ou de outro lugar. E por fim, uma afirmação sobre o estado físico de Ellen White durante suas visões, com um detalhe bastante estranho e talvez para muitos perturbador. Lemos o seguinte: embora a senhora White frequentemente falasse durante a visão, nenhuma respiração saía dos seus lábios. Em outros testes, uma vela acesa foi colocada o mais próximo possível de seus lábios, sem queimá-la. No entanto, embora ela estivesse falando com força, naquele momento o fogo não se mexia. A grande pergunta que fica era como era possível para ela falar sem respirar, o que automaticamente nos leva a crer que essa voz que era emitida através do corpo dela, na verdade, não pertencia a ela, mas sim a uma entidade espiritual que falava e se utilizava dela para projetar uma voz que, segundo as testemunhas que estavam presentes, ecoava e reecoava dentro da sala onde essa cena mediúnica ocorria. Se Ellen White tinha um guia espiritual que ela chamava de anjo, o que essa entidade dizia a ela? Vamos a alguns exemplos importantes a serem mencionados. Veja o que Ellen White escreveu. Disse meu anjo acompanhante
que ele, Jesus, ficava implorando a seu pai para obter permissão para dar sua própria vida como resgate pela raça humana, para levar sobre si os pecados deles e tomar sobre si a sentença de morte. Primeiros Escritos, página 126. Veja outra frase. Foi-me mostrado que se o verdadeiro sábado tivesse sido guardado, nunca teria havido um infiel ou um ateu. Life Sketches of James White e Ellen White, capítulo 6, edição de 1880. Durante a primeira conferência geral organizada em Nova York, na região de Volney, Ellen White e Tiago White estavam presentes e houveram discussões sobre interpretações bíblicas contrárias às 3 mensagens angélicas. Veja o que aconteceu durante essa reunião. Essas estranhas diferenças de opinião, disse Ellen White, pesavam muito sobre mim. Vi que muitos erros estavam sendo apresentados como verdade. Pareceu-me que Deus estava sendo desonrado. Uma grande dor pesou sobre o meu espírito e eu desmaiei por conta desse peso. Alguns temiam que eu estava morrendo. Os irmãos Bates, Chamberlain, Gurney e Edson e o meu marido oraram por mim. O Senhor ouviu as orações dos seus servos e eu fui trazida de volta à vida. A luz do céu então pousou sobre mim e logo me perdi nas coisas terrenas. Meu anjo acompanhante apresentou-me alguns dos erros daqueles que estavam presentes e também a verdade em contraste com seus erros. Esses pontos de vista discordantes que eles alegavam estar em harmonia com as Escrituras eram apenas a opinião deles sobre o ensino da Bíblia, e eu fui ordenada a dizer que deveriam abandonar seus erros e unir-se nas verdades da mensagem do terceiro anjo. Experiência Cristã e Ensinamentos de Ellen White, página 119. Numa outra citação de Ellen White, ela disse: "Meu anjo acompanhante disse, o tempo está quase acabando. Será que você reflete a adorável imagem de Jesus como deveria?" Então me mostraram a terra e vi que deveria haver uma preparação entre aqueles que ultimamente abraçaram a mensagem do terceiro anjo. Disse o anjo: "Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Você terá que morrer uma morte maior para o mundo do que já morreu." Primeiros Escritos, página 64. Numa outra ocasião, ela disse: "Disse meu anjo acompanhante, eles estão novamente desapontados em suas expectativas. Jesus ainda não pode vir à Terra. Eles devem suportar provações maiores por amor a Ele. Devem abandonar erros e tradições recebidas de homens e voltar-se inteiramente para Deus e Sua Palavra. Eles devem ser purificados, se tornarem brancos e serem provados. Aqueles que suportarem essa amarga prova obterão uma vitória eterna." Primeiros Escritos, página 243. Segunda-feira de manhã, tivemos outra reunião. O poder de Deus repousou sobre nós. Fui arrebatada em visão e vi muitas coisas. Vi que o irmão Baker não deveria falecer e que Deus tinha uma obra para fazer, não para alimentar os cães, mas as ovelhas famintas. alimente as ovelhas, disse o meu anjo acompanhante. Foi um momento de tristeza e choro quando contei a visão. O irmão Baker foi consolado e fortalecido. Isso está escrito em As Cartas e Manuscritos de Ellen White, volume 1, página 314. Ellen White convivia diariamente com essa entidade. Não apenas a convivência, mas também as instruções, os conselhos, as viagens intergalácticas, as visitas a Jesus Cristo, a Deus, a Enoque, a outros planetas. Mas acima de qualquer coisa, essa mesma entidade se tornou responsável por uma suposta interpretação da Bíblia, pela forma como as 3 mensagens angélicas deveriam ser pregadas e a pressão que deveria ser imposta aos adventistas sobre a volta de Cristo. Resumindo, essa entidade era o mentor de Ellen White. Possuía controle físico, emocional e espiritual sobre ela. Ellen White era para esse anjo o que no espiritismo é conhecido como sendo um tipo de médium que intermediava o que ele dizia e ordenava. Mas quando Ellen White estava em visão, sem respirar, sem controle do seu corpo, com plena capacidade de comunicação vocal e física, mesmo não respirando, ela atuava, como é bem conhecido nas religiões afro-brasileiras, como sendo o cavalo.
Adventistas do sétimo dia hoje participam de uma religião que foi moldada, construída, estruturada com base nessa relação entre Ellen White e essa entidade. Lições da escola sabatina, sermãos, músicas, pregações, livros, meditações matinais, materiais de evangelismo e principalmente a crença completa na chamada doutrina das três mensagens angélicas, juízo e investigativo, transportam cada membro batizado no Adventismo diretamente sob o controle dessa entidade até os dias de hoje. Quando adventistas são batizados e concordam que Ellen White é o espírito de profecia, eles automaticamente estão abrindo as portas de sua vida para essa mesma entidade. Bom, essa é a parte final. Esses são os meus comentários finais dessa parte 1. Algumas coisas aqui que eu deixei anotado aqui no meu PowerPoint, eu vou deixar aqui na minha tela. Voltando a alguns pontos. Ou a mensagem vem de Deus, ou ela vem das trevas. Como você pode ver nesse episódio inteiro, a conclusão que nós chegamos é: Ellen White tinha um auxiliador espiritual, um acompanhante, uma entidade acompanhante, que não vinha da luz, vinha das trevas. Uma coisa que é documentada é que a igreja adventista não se envolve muito nessa situação desse anjo. Eles não gostam de tocar muito nesse assunto porque eles sabem que é um terreno complexo de explicar. E é bem complexo, ou na verdade era complexo, porque agora você entendeu. Agora vamos para o próximo. Uma das coisas mais importantes desse último segmento, ela falava e não respirava. Olha que coisa interessante. Como é que Ellen White falava e não respirava? Bom, uma das coisas que ficou claro nesse vídeo é a capacidade da Ellen White que ela tinha de falar sem respirar. Pois é, segura o seu ar, segura a sua respiração, né, por alguns segundos e tenta falar ao mesmo tempo. Tenta falar, vai segurando. Você sabe quanto que era a média de tempo de uma visão de Ellen White? Entre 40 minutos a 3 horas. Sem respirar e falando? Como isso é possível? Que voz era essa que saía de dentro do corpo da Ellen White? Mesmo porque ela confirma várias vezes que ela não lembrava de nada, ela foi retirada, ela usava o termo, fui retirada das coisas terrenas. Sabe o que significa isso? Principalmente para o Adventista do sétimo dia. Sabe o que significa isso? Ser retirada das coisas terrenas? Ela não tinha controle do corpo dela. Ela não tinha controle da mente, do corpo, ela não tinha controle de absolutamente nada físico dela. E as pessoas que estavam ao redor dela sabiam que ela estava completamente inerte, ela era um vegetal, ela era um corpo ali. Mas que existia outra entidade que falava através dela. E quando ela falava, a voz ecoava e recuava dentro do quarto. E como você viu nessa temporada, com o exemplo que a Mary fez sobre como a Ellen White ficava possessa, muitas das coisas que ela mostrou ali eram reais. O problema é que a Mary não tinha condições de parar de respirar e ficar falando com a voz dela ecoando. Não era possível fazer isso, né? Graças a Deus. Então, a parte mais importante que você precisa ter agora é que esse era o estado do corpo, esse era o estado físico de Ellen White. Agora, eu te convido, se isso acontecer na sua escola sabatina nesse próximo sábado, ou se isso acontecer durante o culto no próximo sábado na sua igreja, que nome que você vai dar para isso? Qual é o nome que você vai dar para isso? Se isso acontece no seu estudo bíblico, ou no seu culto de quarta-feira de oração, de domingo, que nome que você dá para uma pessoa que entra nesse estado lá dentro da sua igreja? Agora, não, mas é porque era Ellen White. Não, tudo bem. O que ela falava? Que mensagens ela trazia? Vindas da parte de quem? Então, qual que é a base? Qual que é a estrutura da mensagem que ela trazia? Ou que, não ela, né? Que ela não tinha controle. Essa mensagem que essa entidade, através do corpo dela, trazia para a igreja adventista. Se você é batizado na igreja adventista, é para essa entidade que você está se batizando. É para essa entidade que você está dizendo sim. É para esse espírito que você está entregando. Você está literalmente descendo as águas e entregando. Não é para Cristo. Me desculpa ter que te falar isso. Me desculpa ter que dizer isso publicamente aqui no YouTube, para que você olhe para a história da igreja adventista e tenha noção clara do que estava acontecendo ali.
É triste isso. Agora, espiritismo com anjo acompanhante. Eu acho incrível. Por que a igreja adventista ataca os espíritas? Por que a igreja adventista ataca quem é da Umbanda, do Candomblé? Por que a igreja adventista faz isso? Sendo que a própria profeta, a profetisa da igreja, começou o seu ministério. E durante todo o seu ministério, você vai ver na parte 2 e na parte 3, que estão vindo na semana que vem. Todo o ministério de Ellen White foi baseado nessa entidade, nesse espírito que acompanhava ela. Existe uma percepção, e os adventistas gostam de falar isso, mas, Rodrigo, Ellen White, ela falou bem de Jesus. Ela pregou o evangelho. Se você pegar os livros dela, tem coisas ali que falam sobre a cruz de Cristo, sobre a salvação, sobre a volta de Jesus, sobre como Deus nos ama, sobre o ministério de Cristo, né? etc, etc. Tudo bem, concordo com você plenamente. Aliás, eu conheço a literatura de Ellen White muito bem. Agora, vamos ver o seguinte. Vou dar um exemplo prático para você, ok? Um exemplo bem prático. Vamos supor que você, sua família, seus filhos, decidiram fazer uma viagem de trem, ok? E essa viagem de trem vai levá-los da estação A para a estação B. Muito bem. Antes de vocês entrarem no trem, o maquinista e o inspetor da linha de trem chega com a seguinte informação para você e para sua família. Olha, nós fizemos uma avaliação extensa da linha de trem, da linha que leva o trem até a estação B. E está tudo correto. Está tudo perfeito, a linha está intacta, em perfeitas condições, acho que não teremos muito problema. O problema é o seguinte, quando nós estivermos a menos de 200, 300 metros da estação B, o trilho vai estar um pouco bambo, vai estar um pouco ali fora do lugar, vai estar meio que saindo ali da posição correta. Nós acreditamos que vai ser possível chegar na estação B com esse problema, tá? Então, mas eu vou deixar a cargo de vocês decidirem se vocês vão entrar no trem ou se vocês não vão entrar no trem. O trilho tá meio fora do lugar, o trilho ali tá meio solto, mas eu acho que dá para chegar. O resto, olha, 99%, 90%, 70% da linha, todos os trilhos, está intacta, está perfeito. Só ali 30%, 20% dos trilhos talvez sejam um pouco soltos, os parafusos não estão bem apertados, tem alguns ferros ali meio para o lado, para a direção oposta. Mas não vai ser problema, vocês vão chegar lá. Você entraria nesse trem com a sua família, com seus filhos? Você entraria nesse trem com seus amigos, com seus entes queridos, para você chegar na estação B? Eu não entraria. Sabe por que eu não entraria? Porque um trilho fora do lugar, pode causar um problema seríssimo. Mortes, pode causar um devastamento completo nos carros do trem, as pessoas podem morrer. E sabe o que vai acontecer? O trem nunca vai chegar no seu destino. Ah, mas Rodrigo, são só 3 trilhos que estão fora do lugar. Muito bem, coloca um trem que vai caminhando, vai bem, ele vai indo bem em cima dos trilhos perfeitos. Mas quando chegam nos trilhos que estão soltos e fora do lugar, o que acontece com o trem? Ellen White é exatamente isso. Um trilho de trem que aparenta ser algo extremamente perfeito. As linhas, olha só, mas aqui ela falou de Cristo, mas aqui ela falou da cruz, mas aqui ela falou de Deus, mas aqui ela falou do amor de Cristo, e o trilho vai indo. Mas sabe quando é que você vai chegar nessa outra estação? Sabe quando é que você vai chegar no reino de Deus? Utilizando essas doutrinas heréticas, que nada mais são do que trilhos soltos, fora do lugar, fora da linha. E o que acontece com o seu trem é um acidente. Ellen White é uma linha de trem com trilhos no lugar, mas com trilhos completamente fora do lugar, em várias partes, em várias porções. E o seu trem nunca vai chegar no destino.